Às vezes é tão engraçado que dá vontade de chorar, mas não é aquela gargalhada de palhaços no circo sob a lona do chapitô, quando você paga e ri até doer a barriga. É um riso através das lágrimas quando você ouve que a cidade de Nova York não consegue limpar as ruas da neve e pede aos moradores, como faziam há 150 a 200 anos, para virem com paz, limpar a neve e quebrar o gelo. Isso não seria tão histericamente engraçado se Mamdani não exigisse que todos os limpadores, futuros limpadores, trouxessem documentos que, segundo o Partido Democrata, eles não deveriam ter, porque o Partido Democrata é contra o uso desses documentos na votação. Não, eles não têm esses documentos, é muito difícil consegui-los, mas para limpar a neve é necessário apresentá-los. É isso que vai acontecer se nós, os republicanos, exigirmos até 2 documentos. Para aqueles que não têm passaporte, se tiver passaporte, ele é totalmente suficiente, mas se não tiver, então são necessários 2 documentos. A lei exige comprovação de cidadania e documento oficial com foto para votar. Um documento que comprove sua cidadania e uma identificação com foto. Mas não, isso é horrível, isso é uma catástrofe, dizem os democratas. Isso pode privar milhões de americanos do direito de votar e limitar muito as possibilidades de registro e votação. Como 146 milhões de cidadãos americanos não têm passaporte, 21 milhões de cidadãos americanos não têm fácil acesso à certidão de nascimento ou documentos de naturalização. 69 milhões de mulheres não têm certidão de nascimento com o sobrenome de casada, e este projeto de lei vai além da exigência de comprovar cidadania para o registro de eleitores. Pela primeira vez em eleições federais, exige identificação rigorosa com foto para votar. Você entendeu o quão terrível isso é, né? Tem que ir até o Detran mais próximo. É um absurdo. Você ainda tem que ir até lá ou pegar um transporte, pagar de 18 até 39 dólares em diferentes lugares e receber novos documentos corrigidos. E esse peso insuportável recai sobre os ombros das minorias. Bem, tipo negros, latinos, porque eles, sei lá, são considerados burros ou algo assim, asiáticos e judeus nem são mencionados, aliás, talvez porque sejam inteligentes. E como os próprios negros, aliás, reagem a isso? O mês da história afro-americana. O que você acha disso? Isso é ridículo. Você vai limitar a minha história a um único mês. Fala sério. E o que você faz com a sua própria história? Então, qual é o mês da história branca? Vamos, me diga. Então, eu pertenço ao povo judeu. Certo. E qual mês eu considero o mês da história judaica? Por que não você quer um desses? Não, eu também não quero, eu não quero. O mês da história negra. A história dos negros é a história dos Estados Unidos. Como vamos acabar com o racismo? Parem com isso. Ou seja, eles gritam que os negros são completos idiotas e não vão conseguir tirar um documento de identidade. Mas não são os próprios negros que dizem isso, e sim os funcionários do Partido da Segregação e da Humilhação, os democratas. E eles são de absolutamente qualquer cor. Um projeto de lei que ameaçava retirar o direito de voto de 21 milhões de cidadãos americanos elegíveis não foi aprovado porque pessoas de todo o país se opuseram. Mostre os documentos. Agora os legisladores tentam novamente, com novas versões desse projeto impopular. Cada versão da lei de preservação exigirá que americanos apresentem documento, como passaporte ou certidão de nascimento, toda vez que se registrarem para votar. Que horror, toda vez. E não dá para mostrar só uma vez e pronto. Eu poderia ter perdido ou dado meu passaporte para o meu irmão, certo? Aí fui votar e não acreditam em mim e meu irmão só esqueceu de me devolver e também perdeu. E agora eu não posso votar por causa disso? Mais de 21 milhões de cidadãos americanos não têm esses documentos facilmente disponíveis, e cerca de metade dos cidadãos dos Estados Unidos nem sequer têm passaporte. Essas leis prejudicam especialmente eleitores jovens e de minorias. Apenas cidadãos americanos votam, com raríssimas exceções, e já há verificações para garantir isso. Interessante, não é? Vale a pena lutar até o fim por isso? Esse é o principal objetivo hoje, permitir votar sem documentos. Mas por quê? Eu comecei com Nova York e a neve. Nova York está contratando removedores de neve, o que por si só já é estranho.
Por décadas, sim, acho que já faz quase 100 anos. A cidade é limpa por trabalhadores pagos, eles têm um monte de máquinas diferentes, todas deveriam estar funcionando. Nós damos dinheiro para eles, pagamos salários e damos muito dinheiro para que eles, no nosso lugar, varram, limpem, consertem e desobstruam nossas ruas, casas e calçadas. Onde está esse dinheiro? Para onde ele foi? Bem, essa é outra questão. Agora vamos entender o que é preciso para se tornar um limpador de neve. Alguns consideram onerosa a exigência de documentação. Você poderia nos dizer se isso é algo novo e o que você pensa sobre essa situação controversa? Tudo isso já é conhecido há muito tempo. É um programa antigo e exigências antigas. E é assim que os nova-iorquinos são pagos pela remoção da neve, ajudando a cidade a lidar com as consequências das tempestades de inverno. Ou seja, é um programa antigo. Se você é cidadão de Nova York, acho que foi organizado há uns 200 anos, você pode vir, receber um pagamento e ajudar a limpar a neve. Naquela época não tinha, se caísse uma nevasca forte, não havia equipamentos, faltavam pás, o povo saía e limpava. Se precisassem de mais pessoas, pagaríamos por isso. Antes era 15 a 30 centavos, hoje é 20 a 30 dólares por hora. 30, eu acho, sim, mas você precisa saber quem é, certo? Não é qualquer um. Faz diferença para quem vamos pagar esses 30 dólares. Então, os mesmos documentos que os republicanos exigem na hora de votar, Mamdani, ao confirmar essa exigência, diz: isso é exigido por uma lei federal, mas ele mesmo é contra a aprovação de uma lei federal que exija o mesmo na hora da votação. A lei federal exige que os empregadores obtenham permissão e documentação para pagar os trabalhadores. Não podemos simplesmente emitir cheques para pessoas físicas pelo trabalho delas, pois essas sempre foram as regras. Entendo que para muitos isso é novidade. Mas por que, para remover a neve, as pessoas conseguem apresentar 2 tipos de identificação, mas para votar não conseguem? É por isso que, para remover a neve e ganhar 30 dólares por hora, eles encontram uma maneira de providenciar esses documentos de identificação, mas para votar, não. Está no site deles. Se quiser conferir, role até o fim da página. Os solicitantes devem levar à entrevista 2 fotos pequenas, 2 documentos de identidade originais com cópias e o cartão da Previdência Social. Mas e se essas pessoas, forem morenas ou negras? E se elas forem da zona rural? E se tiverem baixa renda? Tem certeza de que eles terão documento de identidade para se voluntariar ou se inscrever na remoção de neve? Você não está preparado para a tempestade que vem aí. Será que Mamdani percebeu que ele parece um palhaço? Um palhaço muito, muito, muito sem graça? E a jornalista de Nova York, ela decidiu responder ao chamado de Mamdania e no dia e hora em que ele convocou, pegou uma pá e foi até o ponto de recrutamento. Hoje está nevando, uma nevasca forte, e o nosso prefeito diz: Precisamos urgentemente de removedores de neve. Se quiser ser pago para remover neve, vá a qualquer garagem do DSNI hoje amanhã. No domingo, das 8 horas a 1 hora? Eu vi que o prefeito anunciou que devemos nos apresentar para o plantão hoje das 8h da manhã até a 1h da tarde para uma limpeza de neve de emergência. Sim, não? Ainda não. Acho que o mais cedo que poderemos te liberar é às 8 da noite. Hoje o prefeito disse que às 8 da manhã vão estar esperando vocês, mas bom, lá nas garagens da cidade ninguém espera ninguém, talvez só às 8 da noite. Sugeriram à jornalista uma continuação. Eu preciso de 2 identificações, e se eu só tiver uma? São necessárias. 2 fichas de inscrição. Uma deste lado e uma daquele lado. Isso é tão interessante porque eles querem nos dizer que não precisamos de documento para votar, mas precisamos de 2 documentos para usar uma pá, entende? Eu preciso imprimir fotos, eu tenho que imprimi-las. E se eu não tiver uma impressora? Tá bom, obrigada. 2 formas de identificação, mais 2 fotos e ainda o cartão de seguro social, que nem é exigido para votar, ou seja, são 3 documentos. Eles precisam sim, e ainda tem que imprimir 2 fotos, pelas quais também é preciso pagar, e a cidade não pode simplesmente apertar um botão e imprimir 2 fotos suas. E quanto àqueles pobres coitados com quem vocês tanto se preocupam, eles sabem disso? Então, eles não vão conseguir trabalhar e ganhar dinheiro nem para um salgadinho, cigarro ou Coca-Cola. Isso é racismo, é discriminação. Nosso prefeito disse para ir à garagem às 8 da manhã.
Acabaram de me dizer lá dentro que eu devo voltar às 8 da noite e que minha pá está ultrapassada, mas eles têm outra, um modelo novo que está me esperando, eles vão guardar para mim. Eu devo voltar com a roupa adequada, 2 documentos de identidade, cartão de seguro social, 2 fotos impressas e vou receber $30 por hora. Se você trouxer aquilo que as minorias, os jovens, as mulheres não conseguem fazer, você pode se tornar um limpador de neve. Que honra incrível! 95% dos republicanos e 71% dos democratas, a esmagadora maioria da população deste país, acham que é preciso implementar leis federais de votação. Por que então os líderes do Partido Democrata são tão contra? Continuação? As pesquisas mostram, inclusive uma nova pesquisa do Pew Research, que 95% dos republicanos e 71% dos democratas apoiam essa ideia. Então por que você não apoia? Isso ocorreu no Sul por décadas para impedir que pessoas de cor votassem. Se uma mulher casada não tiver documento com um novo sobrenome, será discriminada. Sem certidão de nascimento ou documento, você será discriminado. Isso é maldoso e repugnante, e eu disse aos nossos colegas republicanos que não vai passar no Senado. Nenhum voto democrata no Senado novamente? As minorias não vão conseguir esses documentos. Elas não têm dinheiro nem inteligência, mas mesmo sem inteligência, queremos que eles votem. Mas, na verdade, senhoras e senhores, a ausência da exigência de votar, apresentando documentos específicos, abre as portas para fraudes. Se não for necessário apresentar documentos, qualquer pessoa pode votar, certo? E pode fazer isso várias vezes em diferentes lugares. Ou pode simplesmente colocar sua própria cédula, já que ninguém precisa verificar se foi realmente ele quem a colocou. Isso. Nem é engraçado, para ser sincero. O condado de Fulton basicamente reconheceu que havia fitas de contagem não assinadas. Essas fitas de papel parecidas com recibos saem das máquinas para a contagem dos votos. Elas verificam se o número de votantes confere com os votos registrados. Essas fitas não são assinadas, o que viola a lei estadual. A comissão também reconheceu que faltavam alguns documentos relacionados ao ano de 2020. Ficou claro que em um condado do estado da Geórgia foram encontradas 315 mil cédulas, sobre as quais ninguém sabe de onde vieram. Elas simplesmente apareceram do nada. Ou seja, há um pouco de fraude, certo? E manipulação também. Bom, existe só um pouco, sim. Nos Estados Unidos há 3.007 condados, pelo menos no território continental da nossa América. E se 10% deles fraudaram com cerca de 315 mil votos, então a fraude em todo o país é de cerca de 10 milhões de votos. Gravem esse número, 10 milhões de votos, vamos seguir em frente. Biden recebeu, lembram do número que eu disse, 10 milhões de votos a mais do que Obama. Um entusiasmo selvagem, os negros dançavam de felicidade, os brancos gritavam que não somos racistas, havia festas nas ruas, ou seja, não somos racistas, viva! E o Biden, por quem praticamente ninguém foi votar, de jeito nenhum, recebeu 10 milhões de votos a mais do que o Obama e também 10 milhões a mais do que a Hillary. Também uma mulher, aquela coisa dos votos para lá e para cá, na frente, né? O que parece absolutamente impossível. Por exemplo, em várias grandes cidades, onde na verdade o destino das eleições foi decidido de repente de manhã cedo, o número de negros votando no Biden aumentou drasticamente. No geral, o número de negros votando aumentou drasticamente. E nas cidades onde isso não importava tanto, por assim dizer, porque lá ou já estava perdido, ou já estava ganho, digamos assim, não era tão importante. Isso aconteceu apenas em alguns lugares, sim, em distritos, nem mesmo em cidades. Então, onde isso não era necessário, permaneceu no mesmo nível de antes. Tanto com Obama, quanto com essa Hillary, quanto com Kamala, foi igual. E em alguns poucos, onde isso era importante, de repente, incrivelmente assim, de uma vez, como isso pôde acontecer. Bem, em 24 os republicanos já estavam preparados para isso. Então, se os democratas também estavam um pouco envolvidos, era só um pouco aqui e ali. Bem, minha Nova York. Para limpar a neve é preciso 3 documentos e 2 fotos.
Uau! E isso conseguem fazer como se descobriu até os mais burros, mas para votar são necessários 2 documentos? Os burros não conseguiriam fazer isso. Não parece a você que, com tanto barulho, não vão deixar mostrar o documento na hora de votar? Não está tudo totalmente certo. Então, bem, o truque favorito dos democratas, incluindo fascistas, comunistas, socialistas de todos os tipos, é calar a boca do povo usando punição e proibições. Não passou nenhum mês e o prefeito de Nova York já trouxe de volta o lockdown. Em razão desses fatores, declaramos estado de emergência e implementamos restrição de circulação a partir das 21 horas de hoje até o meio-dia de amanhã. O estado de emergência fecha ruas, rodovias e pontes de Nova York para todo tipo de transporte, carros, caminhões, patinetes e bicicletas elétricas, com algumas exceções para deslocamentos essenciais e de emergência. Para sua segurança, fique em casa, não saia para a rua e não utilize as estradas. Tchau, Oba, isso é maravilhoso, na verdade. Oba, isso é maravilhoso. Idiotas precisam aprender. Catástrofe em Nova York, nevou? Sim, isso nunca tinha acontecido antes. E agora aconteceu de novo. Isso é proibido. Sabe por quê? Quarentena e restrição de viagens. Não saíram nova-iorquinos suficientes para resolver isso. Você precisa dos documentos impressos, porque a cidade não vai tirar sua foto e imprimir por você. Esse é o problema. O que é preciso para se juntar aos removedores de neve de emergência em Nova York? Com a forte nevasca se aproximando de Nova York e outras cidades do Nordeste, será declarado estado de emergência neste fim de semana. Se você quer ganhar um dinheiro extra e está em Nova York, pode se tornar um removedor de neve de emergência e será pago por isso. Aqueles que têm pelo menos 18 anos, o que faz sentido, têm direito a trabalhar nos Estados Unidos e são capazes de realizar trabalho físico pesado, o que também faz sentido. Além disso, ao se registrar, você deve ter 2 documentos originais de identificação. Mas isso nós já conversamos com vocês? E na verdade, toda a cidade ficou paralisada. Olhem para aquela árvore que acabou de cair, ela vai derrubar todas as linhas de energia das pessoas, muita gente vai ficar sem luz, vai viver no escuro. Vejam, o corpo de bombeiros já está trabalhando. Ainda bem que chegaram, mas neste apartamento não há eletricidade, só vejo luz em outro. Tudo bem, mas este lugar está fora de funcionamento. Olha, não dá para passar pela rua nem de bicicleta. Aí está toda a ideia de salvar o meio ambiente andando de bicicleta elétrica pela cidade. E aqui temos máquinas de limpar neve, mas isso parece um bairro de gente rica, bem aqui. Sabe como eu percebi isso? Porque o bairro onde eu moro ainda não foi limpo. E parte dessas imagens são da noite passada. Olha só, você também não vê entregadores, porque mesmo que o restaurante de onde você quer pedir esteja aberto, ninguém anda de bicicleta porque elas são proibidas, nem deveriam estar na rua, mesmo que pudessem fazer isso. E esses caras, eles estão lá com os removedores de neve, mas não conseguem emprego no serviço municipal para limpar mais neve do que o necessário se não tiverem acesso ao CVS. Ou seja, 6 semanas de comunista e pronto, a cidade parou de funcionar. Bom, eu nem conseguia imaginar isso, né? Eu pensava, bom, 3 meses, 4, 6, 1 ano, né? Mas em 6 semanas... Eu morei em Nova York de 1982 até mais ou menos 1986. Trabalhei tanto em Tel Aviv quanto em Nova York e ficava indo e voltando. Eu me lembro bem das tempestades de neve à noite e de manhã cedo. Na verdade, algumas vezes havia montes de neve, mas na real só restam as lembranças disso. Limpavam à noite, de madrugada e de manhã. Quando nevava, eu via as máquinas de limpeza. Tipo uns zeladores, por assim dizer, mas eles não usavam pás. Ou melhor, usavam algumas pás também, mas eram diferentes. E o lixo também não ficava lá de manhã. Ou seja, a não ser que tivesse algum acúmulo, não tinha lixo nas ruas. Como eles conseguiram, em menos de 2 meses, transformar a capital do mundo em um estado parecido com Bangladesh? Como eles conseguiram destruir algo que funcionava como um relógio por décadas? Tudo isso em apenas 6 semanas. Não, o comunismo é a arma mais destrutiva do planeta e, como disse Victor Davis Hanson, isso é só o começo? Estou muito satisfeito. Isso é simplesmente um guia do que acontece quando o coletivismo assume o poder. Obrigado a Mandani e aos pais comunistas dele. Acho que eles e Barack Hussein são primos univitelinos.
E adivinha quem não está satisfeito com isso? Prefeito, você veio com palavras bonitas, mas não cumpre o que promete. Água, gás e luz aumentaram, agora também o imposto sobre a propriedade. Sim, claro, aumentem os impostos. É exatamente isso que estamos fazendo. Cumpra seu papel de prefeito e não mexa nos nossos impostos. Não posso fazer isso. Então, esses são cidadãos americanos que se lembram muito bem que não faz muito tempo, Zohran Mamdani, quando era candidato, disse: "Eu prometo que não vou aumentar seus impostos." Sim, claro, prefeito. Você fez um bom discurso. Nós não damos aos políticos a chance de sair impunes. Na América, até a rebelião pode ler nos lábios nada de novos impostos. Pois é, e todos nós sabemos no que isso resultou. Durante o lockdown, é por isso que pagamos. Pelos próprios lockdowns e restrições de viagem. Agora, um comunista e políticas comunistas. Agora vejam como a apresentadora entra na briga para defender o seu. Ele não é comunista, ele nunca trabalha, ele diz que é democrático. Eu não consigo entender qual é a diferença, explique qual é a diferença. Mostrar que socialismo e comunismo não têm a mesma base neste país, como você sabe devido ao seu passado comunista. Ele quer criar lojas de alimentos estatais, ele quer transporte gratuito. Ambos são impossíveis. E você sabe disso? Comunismo é usado como gatilho para atacar suas políticas. Ele não é comunista socialista, mas democrata. Não preciso minar as políticas dele, pois elas se destroem sozinhas. Sim, fazem isso porque nunca funcionou. Quero que ele diga onde isso funcionou, pois nunca funcionou. Ele sabe disso, eu sei disso, mas o que ele está tentando fazer é prometer a todos algo que eles não podem ter. Recentemente tive um programa, também um debate com Alexander Golfarmov, que é representante da Fundação Soros, esteve na Rússia, depois com Berezovsky, algo assim. Ele se diz defensor dos direitos humanos, mas só dos direitos da esquerda. Tive uma discussão com ele e o apresentador começou a me atacar no meio do programa. Porque de repente ficou claro que ele, o cara dele e coisas do tipo, tudo bem, deixa pra lá. CNN e outros defensores da liberdade da esquerda que lutam contra as nossas palavras todos os dias, ferozmente. Eles não veem neve nas ruas, olham para os lados e perguntam, cadê a neve? Você responde, aqui está. Eles dizem onde está a toalha? Isso mesmo, Pojmoletsky, sim. Eles dizem que o lockdown é uma invenção da ultradireita. Bem, ele acabou de me dizer no discurso que isso foi uma invenção da MAGA, né? E lá fora, dizem eles, o sol está brilhando, um sol quente de maio. Porque assim disse Zaratustra, neste caso Zohran Mamdani. Na verdade, acredite no partido, acredite na liderança, mas os olhos podem mentir. A proposta orçamentária do prefeito Mamdani pode causar grandes cortes na polícia de Nova York. Karina Harris, News 12, traz os detalhes. Permitiremos polícia aqui. Menos de 2 meses após iniciar o mandato, o prefeito Mamdani já enfrenta dificuldades financeiras. Quando assumimos o poder, herdamos um déficit orçamentário histórico. Ok. O prefeito precisa cobrir um déficit de 5 ou 4 bilhões. Primeiro ele disse 12 bilhões. E nos próximos 2 anos. Para isso, o prefeito propõe cortar 22 milhões de dólares do orçamento da polícia, além de cancelar a contratação gradual de 5.000 novos oficiais planejada pela administração anterior. Isso dá um mau exemplo. Eles não podem equilibrar os orçamentos assim. Ele afirmou na campanha que jamais cortaria o financiamento da polícia, deixando isso claro. Ele prometeu manter o nível atual de financiamento, mas bem aqui vemos um corte no financiamento. Era para contratar policiais, e agora sabem de uma coisa, pessoal, podem largar a academia, ou terminem se quiserem, a gente liga para vocês se precisarmos de vocês, tá bom? Isso é um grande problema. Em Nova York já há menos policiais do que o necessário. Os oficiais estão se aposentando, e essas invasões de adolescentes não param na cidade. A invasão no dia do presidente terminou em violência em um shopping do Bronx, levando outros shoppings a reforçar a segurança. A polícia afirma que 18 pessoas, em sua maioria adolescentes, foram detidas. John Dias traz a reportagem. Estamos reduzindo a polícia, você está brincando? Cai fora daqui! Esse é o som de vidro quebrado depois que alguém jogou um objeto na Delicatessen Manche na Avenida Baychester. Apenas um dos momentos caóticos que explodiram na região do Shopping Bay Plaza na tarde de segunda-feira. Eles tentaram invadir, trancamos a porta para impedir e tentamos ligar para a polícia. O gerente, que não quis mostrar o rosto, diz que a situação rapidamente saiu do controle. 7 semanas e com você em 14 semanas. Senhores, alguém deveria escrever um livro ou fazer um filme, um manual para o socialista iniciante. Eu sou a favor de vacinas políticas, a favor da imunologia na vida pública.
É verdade, a CNN e outros, ou seja, eles vão resistir, mas os boatos vão se espalhar, o povo vai correr e os turistas vão parar de ir para Nova York. E então, talvez comece a funcionar a reação de defesa da América. Então, na verdade, está tudo muito bem, ou seja, está tudo muito bem. E o que mais será que vai acontecer até a próxima?